Tudo bom, Mariane? Olá, oi, boa noite, Beijo, Dinora. Nora. Boa noite, Maria. Boa Fechar a porta aqui. noite, Zé. Deixa eu ver Tudo aqui bem? se eu consigo trazer meu livro. Espera aí, Nós vamos tentando começar. achar meu livro aqui. Aham. Nós vamos começar. Ache lá. Quando estava na terra, contei às pessoas uma história. É o começo do parágrafo que nós vamos começar. E aí, como é que tá essa semana? Como é que foi depois da... Você conseguiu assistir a aula de Norá da, da Cura dos Eu Anjos? assisti uma parte, porque essa semana foi. É, mas Ótimo. as terapias estou fazendo já. Tá, né? Tá muito Ótimo. bom. Cada dia. Eu não vou conseguir encher aquele caderno nem Não, mas não perder. tenha Ah, pressa, não tenha pressa. Vai no passo das crianças, Mariane. É. eu comecei um caderno. Eu comecei um caderno há 4 anos atrás. Aham, Aí esqueci do caderno. Daí eu aham. estou procurando o caderno, mas já estou pensando em escrever outro. É bom, É é porque bom, aqui, é bom. as crianças vêm aqui e aí elas querem saber tudo, o que que a gente está fazendo e tal, né? E às vezes elas pegam o caderno e escondem. E aí, Zeca, até qual eu é a achar, página que vocês vai estão demorar. aí, por favor, para eu achar? Olha, a página da, 378. da versão de bolso é 378. Você falou que eram Então 200 a minha páginas. deve ser 178. Eu lembro Isso. que tinha uma diferença assim. É. Espera aí. É, você é mesmo. E Qual você é não o. vai Lê passar de aí o que semana? está em negrito. Não está em negrito, Quando? não. Começa assim: quando estava na Terra, contei às pessoas uma história. Tá, vou procurar. A parábola dos 10 talentos. Isso. Ah, talento. Pode ser que esteja em negrito para você. 10 Não, talentos. não tá, não. É Não. porque se tivesse um negrito eu poderia ler melhor. Mas eu, É. antes de entrar aqui no Zoom, eu estava lendo justamente essa página dos talentos, mas eu não vi o número. Vou achar. Então, da semana passada foi 276. Então deve estar na 277, porque a gente não leu muito semana passada. Não, só foi uma página. É, E o negrito dessa na página 277, anterior não, dá 177, né? O é um último 77. negrito dessa 277. parte foi chegará o tempo Chegará o tempo. em seu desenvolvimento espiritual em que despertará o enorme dom que você tem em sua mente. Esse é o último negrito que tem antes desse parágrafo aí. Chegará o tempo em seu desenvolvimento espiritual. Ai, vou ter que pegar meu celular para tentar achar. Espera aí. Isso. Mas pode seguir rumo. Ô, Alex, tá aí. Que delícia, Alex. Sentimos falta sua semana passada. Boa noite, Boa Alex. noite, boa noite, boa noite. Ai, ai, hoje a leitura tá bem interessante, sabe? Essa questão dos talentos, essa questão da gente saber como utilizá-los, né? Utilizá-los de uma forma luminosa, né? De contribuir com o desenvolvimento do outro, né? Não ser uma coisa egoísta, né? Egocêntrica, egóica. Muito legal mesmo. Deixa eu ver se... Tá
Carta 8. Pegará o tempo. Aqui. Mariane, Oi, meu amor. tá, é a última linha de uma página, da 13ª página da carta 8. É a última linha. Embaixo tem uma nota do tradutor, Self-Made People. Está logo Fica mais acima dessa fácil. nota do tradutor, dessa nota de rodapé. Tem uma nota de rodapé nessa página. Self-Made People. Estou na página da carta 9, a primeira página da carta 9. Eu vou. Não, não. É antes. Nós estamos na carta 8. Para Vai chegar na antes. carta 9. Um, dois. Procura na nota de rodapé, a nota de rodapé número 5, Self-Made People. Não, amor, essas notas de rodapé não, só tem assim, traduzido por Almenara Editorial. Exato, exato, é essa aí. A linha de Todas as cima, páginas têm. aqui estão na 13ª página da carta 8. É no finalzinho. Finalzinho da página 13 da carta 8. Finalzinho da página 13 da carta 8. Espera aí que eu vou lá. 22, 21, 20. Pode ir lendo, pode ir Não, lendo. não estou com pressa. Estou esperando o povo chegar também. Ah, entendi, Alex. Semana sim, outra não. Tá bom. Tem aqui nota do tradutor, Self-Made People. Isso, em cima, a linha acima é essa linha que eu falei para você. Quando Quando estava na estava na Terra, Terra, contém as pessoas uma história. Achou? Então tá bom. E Eba! página 177 aqui para mim. Agora eu vou 177? botar. É. Isso, escreve aí, que aí já fica. É no final da 177, né? E hoje a gente vai entrar. nossa, é uma, então, não é dois. Porque ela achou que era dois, a nossa é três, né? 378. É, Chegará o tempo, né? é, Uhum. Isso. isso. Quando estava na Terra, Quando contei estava na as Terra, pessoas contei uma às história. pessoas uma história. Aham, achei. Achou? Então tá bom. Vou preparar aqui meu copinho da água, e aí a gente já Isso. começa. Ah, vamos respirar? Vamos brincar de respirar? Voltou. A sua internet de Norá tá com É, problema. pois é, mudei de lugar. Tá com problema. Tá com Tá com problemas. problema. É que eu tava, é que eu gosto de ficar num lugar e eu tenho que vir para outro, porque a internet, Tá bom. eu fico longe do Wi-Fi, daí fica, Aham, é. Então vamos lá. Pegando vamos. aí, quando estava na Terra, contei às pessoas uma história.
A parábola dos 10 talentos. Um senhor muito rico sairia a viajar durante algum tempo e entregou para cada um de seus 3 servos uma soma em dinheiro. Para um deu 10 talentos, para outro 5 e para o último deu 1 talento. Quando voltou, perguntou a cada servo como tinha usado o dinheiro. Um disse que tinha dobrado o investimento do mestre. O outro disse que tinha ganhado a metade. E o último disse que tinha guardado o dinheiro por medo de perder o que recebeu. O mestre felicitou os 2 primeiros por sua eficiência e engenhosidade, mas aborreceu-se com aquele que não tinha tentado fazer nada com a única moeda dada para seus cuidados. Cada um de vocês no mundo tem sua própria soma de talentos com a qual trabalhar. Se por sua própria iniciativa achar difícil descobrir a melhor maneira de tirar proveito do seu talento e recursos pessoais, recorra à consciência divina através da meditação e, pouco a pouco, as ideias seguramente virão. E essas serão perfeitamente adequadas para a sua própria personalidade. Ao mesmo tempo, considere como você tem usado seus talentos em sua vida. Você tem estado inteiramente concentrado em criar felicidade e prazeres para si mesmo? Ou tem dedicado tempo também para a elevação e melhoria da vida dos demais? É uma coisa terrível ter recebido mais talentos do que a média e acabar sua existência tendo-os desperdiçado em um modo de vida autoindulgente. Qualquer lição que tenha falhado em aprender, qualquer crescimento que tenha se esquivado, qualquer desenvolvimento espiritual que você tenha deliberadamente evitado, são montanhas que você criou para escalar em suas próximas vidas. Elas obstruirão seu caminho e você terá de lidar com isso, espiritualmente, ou elas se repetirão em outra vida. Não é necessário abrir um grande caminho no mundo, alcançar progressos, riquezas ou fama. Você pode usar seus talentos como um pai, buscando os melhores meios de ter sucesso no seu trabalho, de promover o bem-estar de seus filhos. E convite mais elevado do que aquele de ser um bom pai e mãe amorosa, mais especialmente se você tomar como modelo a consciência divina pai-mãe, que se dirige inteiramente para o crescimento, nutrição, saúde e regeneração da mente e do corpo, para a proteção de todas as formas e a satisfação de cada necessidade da mente, das emoções e do corpo, em um sistema de lei e ordem e de amor incondicional. Como pai e mãe, você está à altura da consciência de sua fonte divina do ser? Algumas das pessoas que têm feito o melhor uso de seus talentos são servos. Aqueles que cuidam dos filhos dos outros com dedicação e amor, que limpam a casa com atenção consciente de cada detalhe, que criam um ambiente pacífico, calmo e cuidadoso para o seu empregador, com amor e gentileza. Essas são as grandes almas, as que têm construído para elas os caminhos que conduzem diretamente ao reino dos céus. Por outro lado, há pessoas que têm usado seus talentos com o propósito de destruir os demais, a fim de alimentar sua vaidade e o frio vazio que está em seus corações. O uso de suas mentes os leva à sua própria destruição. Pense nas pessoas ao longo da história e no tempo presente, que têm conduzido outros à rebelião
por uma lavagem cerebral. Eles se tornaram ditadores. Então, pense no fim provável desses ditadores. Tais pessoas abusaram dos privilégios conferidos pelo poder mental e, por fim, pagaram o preço. Mas não antes de terem destruído milhares de vidas sem nenhuma boa razão, pois nunca poderia haver uma boa razão para transformar países em desertos, destruídos pela guerra e arruinar economias prósperas. Pense nas famílias onde o abuso mental e emocional prolifera. Trata-se de um uso repugnante do poder mental. Isso repercute sobre o abusador de muitas maneiras. Má saúde, doenças, vícios, depressão e a perda da autoestima. Portanto, não utilize seu cérebro, intelecto, visão, conhecimento e educação como uma plataforma a partir da qual criticar, julgar ou condenar os outros que não estão à altura de seus próprios padrões de eficiência ou bondade em qualquer área de sua vida. Ao mesmo tempo, uma vez que criticar, julgar e condenar é tão natural como respirar para o ego humano, não tente negar suas percepções do que pode ser melhorado. Fazê-lo é negar a realidade do processo evolutivo. O propósito por trás da existência é o de experimentar e melhorar a partir de suas experiências. Assim, não julgue, nem condene, nem rejeite as deficiências que observa nos outros. Porém, leve suas percepções imediatamente à consciência divina e peça continuamente uma solução divina do problema. Agarre-se ao entendimento de que, seja onde for e quando for, que a consciência divina entre em um problema, o resultado final é sempre crescimento e desenvolvimento para todos os envolvidos. Tente sempre ter em mente que você está na Terra para fazer a consciência divina chegar à sua vida diária, relações e circunstâncias. Você está aqui para usar sua mente para este propósito específico. Ayla! Tayla! Ai, Vai lá. Tudo bom, Oi. querida? tudo bom? Margarete está aí também. Margarete chegou. Opa! Oi, Margarete! Margarete! Ah, apareceu a carinha dela agora. Tudo bem, Desculpe, Margarete? estava num aniversário, Ah, desculpe por que isso ter um delícia! pouquinho. Delícia! Mais Tá um muito canceriano aí para celebrar, não é? obrigado. Margarete é canceriana? Não, ela estava no aniversário. Não, gêmeos, Ah, entendi. Ela é de gêmeos. gêmeos. Falar E nisso, não é... Ah, qual a página que tá? Porque eu perdi a é, última aula, eu não você estava, está na, estava na no versão de bolsa ou está na versão do computador? computador. Mariane, 178. 178. começa na 177, não é isso? É, a última linha da 177 já passou para 178. É a carta 8, né? Carta 8. É. Você Carta tá, oito. você tá, Até a você tá parte. só com a carta 8? Então, peraí, eu tenho aqui. Peraí. Aqui, ó. Tá no finalzinho, a última linha da página 13, aonde tem Ah, abaixo da última linha uma nota do tradutor, Self-Made People. tá. Página 13. Eu fui, Final...
Eu fui chegando lá na frente, eu já vou até dar um spoiler, tem uma meditação de pai e mãe aqui, que, pelo amor de Deus, coisa linda, hein? Tá? É brincadeira, esse homem aí não é bolinho, não. É o cara. É o cara. Achou, Tyler? Achei. A última linha, né? Quando estava na Terra. Página 13. Uhum. Então, gente, que coisa mais linda, mais cheia de graça. Esse menino que vem e chega falando para a gente essas coisas, não é? Oh, meu pai do céu! Quanta sensibilidade e quanta sabedoria contida aqui. E quanta cabala escrito por aqui, né? Quanto conteúdo de cabala que ele nos apresenta e que nos faz entender por outra perspectiva o conhecimento que a gente tem tido através do Mário, né? E das matriarcas e de todos os que são nossos mestres, né? E, e aí, quando ele fala da parábola dos 10 talentos, acho que todo mundo conhece essa parábola dos 10 talentos, já conhecia, que é daquele, né, aquele dono né, o senhor muito rico que entregou para cada um de seus 3 servos uma soma em dinheiro, né? E que, quando ele voltou, o primeiro servo tinha dobrado, o segundo servo tinha dobrado o valor, o segundo servo tinha conseguido mais um tanto, e o terceiro servo guardou o dinheiro porque não queria perder aquilo que o patrão tinha dado para ele, né? E aí vem a reflexão, né? Como a gente tem usado os nossos talentos, né? A gente tem investido em nossos talentos, né? A gente tem. Porque talentos, naquela época, era uma moeda de ouro, né? Então, o cara deu 10 moedas de ouro para um servo, 5 moedas de ouro para outro servo e uma moeda de ouro para outro servo. O de 10 multiplicou, investiu e trouxe lá para o patrão não só as 10, mas todo o rendimento daquelas 10 moedas. O de 5 moedas fez a mesma coisa. O de uma moeda foi lá e entregou uma moeda para ele que tinha guardado, tinha enterrado. Quando a gente lê no Evangelho, ele fala que enterrou, né? Então, ele tinha enterrado e entregou a mesma moeda que ele recebeu, ele entregou para o patrão por medo de perder, né? Então, como é que a gente trata os nossos talentos? Como é que a gente tem desenvolvido os nossos talentos? E aqui ele fala uma coisa importante, né? Você tem estado inteiramente concentrado em criar felicidade e prazeres para si mesmo? Ou você está preocupado em ser fonte de prazer, poder e posse para os outros através dos seus talentos? Porque todo primeiro dia da semana eu falo, sol é Shemsha. Shemsha é dom, talento. E no primeiro dia, a luz falou, seja luz. Quer dizer, seja sol. Quer dizer, seja talento. Quer dizer, expresse a luz através de seus talentos. Toda semana a gente tem essa reflexão no primeiro dia. E eu não canso de lembrar, não só vocês, mas a mim também, a importância de eu usar os meus talentos como um sol na vida das pessoas à minha volta. E lembre que sol, ele é sol para todo mundo. Ele ilumina todo mundo, ele aquece todo o mundo, sem distinção. A gente fica querendo, aquele lá não merece a minha luz. Eu vou estar jogando pérolas aos porcos. Qual que é? Qual que é? Você é ou não é um sol?
Não importa se ele vai usar um guarda-chuva para se proteger do sol, não importa. O que importa é que você está lá com o seu sol. Caso ele queira receber o seu sol, ele vai receber. Caso ele não queira receber, ele vai ficar dentro de casa, ali embaixo da marquise, para não pegar o sol. Qual o problema? É escolha. Mas você não tem escolha, a não ser brilhar. Então, essa questão da gente. Eu tô muito empolgado com isso, porque eu sempre fui muito ligado desde criança, quando eu escutei essa parábola pela primeira vez, eu mastigo ela de uma forma assim tão intensa que tá assim, tá transparecendo aqui, né? Porque ela é uma lição muito grande que eu carrego comigo dentro da minha vida, entendeu? Colocar os meus talentos a serviço, fazer com que os meus talentos rendam. E como que eles vão render? Quando eu compartilhar. Eles só vão render quando eu compartilhar. Uma árvore só dá mais frutos quando ela oferece os frutos. Porque aí, à medida que as pessoas vão tirando os frutos, vão brotando outros frutos, se não naquela safra, mas nas próximas safras. Então, e aí quando eu entendi que o sol, né? Porque as coisas vão se acrescentando, né? Quando eu cheguei na cabala ancestral, eu entendi que eu já sabia que o Sol era regente do primeiro dia, né? Porque Sunday, né? Lunes, né? Então, assim, eu já percebi que segunda-feira, domingo, terça-feira não tem nada a ver com a essência dos dias. Então, eu já trazia essa noção dos planetas regentes de cada dia. Eu sabia que o Sol era o regente do domingo, né? E aí, quando eu soube que Sol é Shemsha, e que Shemsha é Dom, e que a luz disse no primeiro dia, seja a luz, aí eu falei, tá aí o segredo da vida, porque Sol é vida. Sol é vida. A letra Kaf, que é a letra do Sol, é a letra da vida. Então, Sol, vida, talento. Aí está o segredo da nossa vida, né, minha gente? Ser vida, ser vivo, é compartilhar. Compartilhar o quê? O que você tem de mais precioso dentro de você. O que você tem de mais precioso dentro de você? Seus talentos. Compartilhar os seus talentos. E assim você vai multiplicando, 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 e vai compartilhando, e vai multiplicando. É assim a dinâmica da vida. Agora quero ver vocês falando. Chega, já falei, acabou. Agora é vocês. Eu acho, Zeca, queridos, inacreditável essa sabedoria do Jesus. Não é só porque ele era cabalista, é pela juventude dele. Porque a gente tem que lembrar que um homem de 30 anos não é uma pessoa de 70, 80 anos que teve anos de vida para acumular conhecimento e sabedoria. É um jovem. Como um Uhum. homem tão jovem tem tanta sabedoria, né, que passa pelos séculos e os milênios e continuará sendo quem ele é como exemplo de pessoa, de mestre espiritual para a humanidade, com uma idade tão jovem. É realmente uma coisa, para mim, é surpreendente. Exatamente, querido. E a gente vai entender o processo dele. Quando a gente começar de novo pela carta 1, a gente vai entender o processo dele, né? Ele nunca foi muito dessa coisa da religião, sabe? Ele sempre foi
principalmente a partir da juventude, ele sempre foi muito rebelde. Ele não ia nas cerimônias, lá nas sinagogas, ele não ia. Sabe aonde ele ia? Ele ia para os bares, ele ia encontrar as pessoas que não iam lá também, porque não se achavam dignos de estar lá. Ele ia ficar com as pessoas que bebiam, com as prostitutas, com os paralíticos, com os cegos. Ele ia lá conversar, bater papo, fazia piada. Ele era um jovem avesso à religião. E aí, quando ele decidiu, porque ele sentia que a mãe dele, né, que a família dele, ele tinha outros irmãos, ele era o primogênito, a família dele, a mãe dele principalmente, sofria muito ao ver que ele não estava seguindo, né, e ainda mais que ela sabia que ele tinha esse chamado, né? Aí ele disse, não, eu vou mudar. Vou mudar, não dá certo. Isso aí, minha mãe está sofrendo muito, eu vou mudar. E vou procurar o João Batista. Deixa eu ver o que é esse João Batista que está aí. Aí ele foi lá, procurou o João Batista batizou ele. Na hora que batizou ele, quando ele foi ungido, né? Quando ele foi ungido, ele recebeu um jato de sabedoria, mas que só foi amadurecer nos 40 dias que ele passou no deserto. Foi lá no deserto que ele aprendeu tudo isso que ele está ensinando para a gente. Entendeu? Então, a proposta dele foi sair do deserto e ir ensinar isso que eu aprendi no deserto. Essa foi a intenção dele. Só que ele não foi recebido, porque as pessoas não tinham condição de entender tudo isso. Agora nós temos condições de entender tudo isso. Porque nós temos conhecimento, nós temos a ciência, nós temos a religião, nós temos toda a tecnologia favorável para o aprendizado dessa mensagem dele, né? Então, por isso que ele voltou para cá agora, com essas cartas, para que a gente pudesse entender a fonte da existência, a origem da existência, não só do ser humano, como de todo o universo. E essa e veja, é isso mesmo, Margarete. Apenas com 30 anos, ele recebeu esse conhecimento, essa sabedoria, porque ele já estava preparado, porque ele não estava formatado com a religião. Ele não estava dentro da caixinha da religião e foi necessário ele romper. Não, ele já estava rompido, ele já estava aberto para as coisas diferentes, né? E quando ele começou a olhar com a consciência maior, mais aberta, e com o olhar mais atento, aí que ele viu que cada coisa era composta da mesma coisa, e aí que tudo era um, e aí entendeu a unicidade, ali ele entendeu, e aí ele foi indo, foi pegando essa alinhavando essa sabedoria que ele já tinha recebido, logicamente, na sua educação. Seus pais, a sua mãe, né? Os cabalistas, não os sacerdotes e homens da lei, mas os cabalistas que passaram na vida dele, né? Então, o próprio João Batista foi um mestre dele, né? De cabala, né? Da cabala ancestral. Então, é isso. Shekiri, querida. Quem mais? Dinorá, Tayla, Mariane, Alex. Deixa a Taina falar. A Margarete me deixou aqui estimulada em procurar essa juventude, né, que ela comentou. Aí eu peguei aqui uma Bíblia comum, né, e eu vi uma coisa que eu não vi há muito tempo no Novo Testamento, e fala da genealogia de Jesus Cristo. Gente, é gigante. É maior do que todos do Antigo Testamento, né? Aqui tem, assim, várias gerações e fala que José, filho de Jacó, foi o pai de Jesus, né? Aqui, pelo menos aqui está dizendo isso.
E eu fiquei pensando, né? A gente começou a entender a Cabala, que trouxe maior proximidade dessa figura, da imagem de Jesus, até quando a gente vê palavras como está nesse livro, descritas dessa forma, com um olhar muito mais próximo, né, do que é a nossa busca espiritual. E imagina Jesus vindo dessa linhagem, a carga de reencarnação dessa espiritualidade, desse entendimento. E depois, né, acho que foi com 20 e poucos anos, ele morou um tempo com os essênios, né? Esse livro também é tão interessante, A Odisseia dos Essênios. E os essênios, eles são isso que a Cabala nos propõe ser, né? Terapeutas, curadores, a Cabala e Jesus, né, inclusive. E ele ficou por um tempo só atuando como, aprendendo a ser terapeuta com os essênios, a curar, a, a conhecer o ser humano de uma forma como um médico, né? E imagina assim, com tão pouco tempo, ele já trouxe essa bagagem assim muito forte. E, e é isso, eu achei interessante eu nunca tinha percebido, não sei se isso faz sentido, mas Jesus, filho de Maria, que se casou com José, que foi filho de Jacube. Faz Não, sentido isso? não, não. Esse José, porque o Jacob, ele viveu lá Tá longe, né? antes de Moisés. Ó, porque aqui tá assim, ó. E Jacó gerou a José, né? Marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Eu falei, uai, mas tá faltando um pedaço aqui Deve no ser um teu. outro Jacó. Uma vez o mestre Mário falou que é a linhagem, mas não é o mesmo. O José, o José Pastor Pai, não é o mesmo do que o Mário fala. Ele disse que é Eu acho que outro, mas é a linhagem, eles são parentes. é. Sim, eles Mas são É parentes, eles verdade. vêm da mesma linhagem. é, Inclusive, é falado que Jesus é da descendência de Davi, né? uhum, Então quer dizer, tem toda essa linhagem de Jesus que é colocado no início, né, do Evangelho de Mateus, né? Olha lá, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, ele não é filho de Davi, ele não é filho de Abraão, né? Aí vem, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Aí o Jacó aí, ó, o Jacó e Jacob aí, né? Ele é uhum, neto de Abraão. E Judá gerou Tamar, a Pérez e a Zerai, Pérez gerou Esrom, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Salomão gerou Rabad, Boaz, Jessé gerou o rei Davi, o rei Davi gerou Salomão, a qual foi mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Assá gerou Josafá, Uzias gerou Jotão, Ezequias gerou Manassés, Josias gerou Jeconias, depois da geração da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Zorobabel gerou Abiúde, Azor gerou Eleazar, Jacó, esse é um outro Jacó, o Jacó é filho de Matã, que é filho de Eleazar. Então, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó e Jacó gerou José, filho de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Entendeu? Então, é um outro Jacó, porque aquele uhum. Jacó, neto de Abraão, nasceu lá atrás. Aqui, o Jacó, avô de Jesus, é outro Jacó. Ele é filho de Matã. Entendeu? Você é muito rápido, Zeca. Você já achou um negócio assim? Meu Eu fui na Deus! internet, nada melhor que o Google para resolver essas Caramba! dúvidas. Perfeito, ótimo.
Muito entendeu? esclarecido. Tá? Mas ele é da linhagem de Davi e da linhagem de Abraão. Foi Isso tá criado desde criança, né? exatamente. Veja Aprendendo. bem, a carga genética e a carga ancestral que esse rapaz possui, né? Por isso a surpresa, né, de Margarete com relação à tenra idade que ele tinha, mas repara a, a carga ancestral que ele traz consigo, né? Então, é uma coisa que vai passando de pai para filho, né? E que é isso, é de mestre para discípulo, de pai para filho. E assim a toda essa sabedoria, ela já fazia parte desde o nascimento dele, ele já tinha essa percepção e teve essa criação baseada nessa cabala que a gente conhece hoje como cabala ancestral, mas lá tinha o nome de Macabita, eu acho que era naquela época, né? Marcado. Que o Mário É, fala, marcado, né? Já vinha com a Macabita assim carimbada nos documentos dele, né? né? Então é muito legal, muito legal. Shekiri por ter levantado essa questão e ter me levantado essa dúvida. Não, não é possível, tá, Jacó, não é possível, né? Eu Aí eu também fui lá fiquei ver, tá tudo ali. Shekiri, queridos. interessante. Dinorá. É que a religião, ela moldou da maneira dela, então muitas e muitas coisas ficaram esquecidas, né? Então as pessoas pensam que o rei Davi já era o pai do José, o avô de Jesus. Muitas pessoas falam isso, Uhum, porque elas já vieram de acreditando numa crença limitante, né? uhum. Que não é a verdadeira história. E repara que o primeiro versículo dessa passagem é livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de É, Abraão. Isso para quem é desavisado, como você falou, vai achar que ele é filho de Davi, que ele é filho de Abraão, mas não é. Ele Ao pé é, da letra, né? né? é, Quem, As quem pessoas lê a querem tudo ao pé da Bíblia letra, né? ao pé da letra vai achar que ele é filho de Davi, filho de Abraão, né? E aí é complicado realmente, porque a religião realmente não dá muita chance para você pensar muito. Não pensa muito, não. Está escrito aqui, é isso que está aqui, tá bom? Pensa não. Bobagem. É. Aceita. Aceita que é melhor. Aceita que dói menos. isso. E aí continua até hoje, os dias de hoje, né? Foi assim. Eu espero que um dia ainda seja esclarecido todas essas coisas para a população toda, né? Porque são poucos os que chegam a querer estudar, a querer analisar, a querer verificar a É verdade, uma ou rejeição generalizada quando se fala de Bíblia, né? isso. Porque Uhum, os intelectuais não curtem, né? E fala, não, não, não dá, o Velho Testamento não dá. Aí vê tudo ao pé da letra, né? Aí vê matança, vê um monte de coisa, né? e já falam assim, eu não quero saber disso porque é muita tristeza, que só Uhum, tinha coisa ruim, uhum, né? Então É, eles eu acho que acontece as duas coisas. Ou vai para a religião, para a igreja, seja ela qual for, para pegar tudo mastigado, aí ou o pastor, ou né, o, o regente da religião ali vai dar o que você tem que acreditar, vai falar o que você tem que pensar, vai ensinar como você tem que se comportar, vai dizer o que você pensa e limitar ao que ele sabe, né? Uhum. Você fica limitado ao que ele te ensina. Ou senão a pessoa rejeita totalmente. Eu acho que é as duas coisas que são ruins, porque como eu tenho proximidade, assim, convivência com pessoas que são altamente religiosas e leva a palavra, como diz, né? Assim, eu não posso negar, quando eu falo alguma coisa, eu não posso negar o que está escrito na Bíblia. Eu falei, gente, mas quem nega? É muito ao contrário disso, né? E porque a gente fala sobre Antigo Testamento
e eles estão só no Novo Testamento e levam ao pé da letra tudo que está escrito, achando que não fazendo igual todo mundo faz lá na igreja, não correspondendo com aquele padrão, você é contra, né? Você está fazendo ao contrário, você não está, a sua fé não é, não, você não tem Legítimo. fé. Então, vira uma bagunça, né? Eu fico até, eu não queria, mas eu sinto compaixão, porque é tão bonito a gente se sentir preenchido da verdade, porque essas pessoas estão completamente dominadas pelo vazio e pelo caos, né? Porque vira uma bagunça. Querer entender isso ao pé da letra vira uma bagunça. Aí a vida vira o caos. As pessoas com vários desequilíbrios e desordem emocional, um vazio imenso por não encontrar o propósito de saber qual é o sentido da vida, além de acumular coisas e consumir coisas, que muitas vezes a religião joga nesse escambo, né, nessa troca Uhum. por coisas, vou rezar porque Deus deu tanto, deu para Salomão. Eu escutei Uhum. esse dia, É, não deu para Salomão? Olha lá, o rei Davi não tinha tanto. Deus tem uma promessa. Então, acaba que mesmo sem querer, esse consumismo, essa troca, essa barganha, né, com Deus, e no final, pessoas extremamente vazias e vivendo um caos emocional, e eu falo, gente, a minha maior conquista nesses 7 meses, 7 meses Eba! de cabala, a maior conquista nesses 7 meses de cabala, gente, olha, tô até quente aqui falando que, olha, de tanto que isso me emociona, eu não sinto mais o vazio na minha vida. Às vezes tem uns cadinhos de caos, mas o vazio foi embora. Que ótimo, ai, que Wagner. bom. O que é importante, eu conversei com uma de minhas atendidas de curadoria de vida, e eu comentei com ela, o importante é você lançar um olhar inocentador. Um olhar inocentador para aquelas pessoas que são diferentes, que pensam diferentes, que estão na vida caótica e vazia. A gente também tem vida caótica e vazia, que estão vivendo na sombra. A gente também tem sombra, que estão vivendo na confusão. A gente também tem confusão. Então, lança um olhar inocentador para elas. Falei isso para ela. O que elas menos precisam é de julgamento. Porque elas mesmas se julgam, elas mesmas julgam o outro, elas mesmas. Então, para que a gente vai acrescentar mais julgamento na vida delas? Então, olha com um olhar inocentador. Olha além das aparências. Ah, mas ela está vivendo uma vida caótica. Mas olha por trás dessa vida caótica que ela está vivendo. Olha a história dela. Olha a situação em que ela se colocou. Olha como ela se colocou nessa situação que ela está agora. Tenta enxergar, ela não precisa falar nada. É só você ter aquele olhar do presságio. Não é presságio? O que foi ontem mesmo? O dia da oráculo? Como um oráculo. Olha para aquela pessoa como quem tá vendo a situação global, não o ato dela ali tá falando com você, falando o que ela está falando e transmitindo aquela coisa caótica e vazia que você está sentindo. Não! Sai de cena e olha o cenário completo. Aí você vai ter um olhar inocentador. Aí você vai entender por que ela chegou aonde ela chegou agora para falar isso para mim. Então, esse olhar severo que a gente tem, que é o olhar malicioso, ao contrário de inocentador, é o malicioso. A gente tem um olhar malicioso para tudo que é diferente do que é nosso.
O que eu vejo é a verdade. O que ele vê não é a verdade. Nós estamos fazendo exatamente a mesma coisa que eles estão fazendo. Eles estão falando, não, você não está entendendo, você está lá escrito na Bíblia. A gente, não, mas está aqui escrito, o nosso mestre falou que isso aqui não é exatamente isso. A gente está fazendo a mesma coisa. É o ódio contra o ódio. É o diferente contra o diferente. É a exclusão contra a exclusão. Quem que está ganhando? O caos e o vazio. Ele sai vitorioso desse embate que a gente se propõe. Qual é a ferramenta que a gente deve usar? O amor, a luz. Contra o caos e o vazio, só tem uma arma: o amor, a luz do amor. O calor do amor, o calor do sol, o calor dos seus talentos. Então, não precisa usar eu aprendi isso. Não! Faz o que você tem que fazer. Faz exatamente aquilo que você sente que precisa fazer por aquela pessoa. Se for para ficar calada, fique calada e escute. E ore por ela enquanto ela está falando. Pronto. Você já fez a sua parte, sem precisar falar a sua opinião sobre aquilo que ela está te falando. Aquilo que ela está te falando, ela precisa falar. Mas você precisa escutar. Com serenidade, com contemplação e com muita oração. Para que um dia essa pessoa possa entender a grandiosidade desse ensinamento que ela está falando, que não é só isso, é muito mais amplo do que isso. E não cabe a você falar para ela, porque você falando para ela, ela vai se fechar mais e mais no pensamento dela, né? Então, você não precisa falar a forma como você enxerga o ensinamento que ela está tentando te passar. Você só escuta e ora. Pronto. Esse é um talento que você tem, que todos nós temos, de orar. Todos nós temos esse talento. Então, ora. Ora por aquela pessoa, né? E pede que a luz infinita possa, um dia, essa pessoa possa se abrir à luz infinita e ampliar a consciência dela. Porque é esse o nosso propósito. Levar a luz para as pessoas, para as mais absurdas pessoas, aquilo que eu falei, para todo mundo, sem distinção. Mas isso não quer dizer ser um instrumento do caos e o vazio. Aquilo que eu falo também algumas vezes durante a meditação. Não divulguem o caos e o vazio, porque a consequência vai ser rápida. Divulguem a luz. Divulguem a luz. E como você vai divulgar a luz? Primeiro atributo da luz, qual que é? A letra Alaf, o silêncio interior. É ele que rege todo o resto do abecedário. E qual é a próxima? Bit, a sabedoria. Então, antes da sabedoria se manifestar, tem o silêncio interior. Então, precisamos ficar atentos sempre, sempre, antes de fazer alguma coisa, falar alguma coisa, antes de pensar alguma coisa. Silêncio interior. Essa é a chave da sabedoria. Tá? É isso. Vocês estão me inspirando para falar hoje, gente de Deus. Eu achei interessante no texto que ele fala, se você não sabe bem qual é o seu propósito, entrega que vai surgir, né? E aí eu me lembrei que eu botei lá no Expresso Cabala, eu botei. E quem não tem propósito, né? Quem perdeu o propósito, eu já tive um propósito, eu tomei, né? Mas eu estou curando, estou curando.
Aí o mestre Mário falou, o seu propósito é ser para qualquer pessoa luz, independente de qualquer coisa. E aqui repete, né? Da mesma forma, né? Interessante. Não importa o que você faça, seja uma luz, seja luz. Não importa o que você fale, leve a luz. Se você for falar alguma coisa desagradável, não fale. Seja luz, silêncio. Silêncio é a fonte da sabedoria. Então, seja tranquila, serena, silencie-se. E, através desse silêncio, o que nos traz esse silêncio? A serenidade, a contemplação. A gente observa melhor. A gente não fica querendo responder logo, a gente está fazendo silêncio. A gente está observando melhor, a gente está aprofundando, a gente não está vendo só o falado, a gente está escutando o dito, o que está por trás do falado. Então, quando a gente se silencia, a gente está gerando a sabedoria dentro de nós. E aí é que vem, eu não estou encontrando meu propósito, meu propósito, meu propósito. Calma, silencia a mente. A mente, realmente, a mente não sabe o nosso propósito. A mente tem um monte de propósitos irrealizáveis. Mas a alma sabe qual é o seu propósito. A alma conhece cada um de seus talentos. A alma sabe como você pode usar os seus talentos para levar a luz na escuridão. E como que a gente escuta a alma? Silêncio interior. Então, a chave para a nossa vida é essa pequena letra, primeira letra do alfabeto, Aleph, que é o silêncio interior, que é o elemento ar, que é o elemento que promove esse equilíbrio entre a mente e a emoção. Então, se eu não respiro bem, o que acontece? Mente caótica, emoção vazia. E aí a gente fica lutando com o caos e o vazio aqui, e fica lidando com uma coisa com a outra. Por quê? Porque eu não estou respirando bem. Porque eu não tomo consciência da minha respiração quando eu estou precisando. De quê? De silêncio interior. Esse ato de respirar lenta e profundamente, o que é que traz para a gente? Silêncio interior. Aquieta o fogo dos nossos pensamentos, aquece a água dos meus sentimentos, e aí, tranquilo, minha água fluindo, o meu fogo ali, um fogo baixo. O que eu vou fazer? Escutar minha alma. Aí ela vai falar comigo. Olha, com relação aqui, você sabe, aquela pessoa, então, que tal você falar isso para ela? Que tal você fazer isso para ela? Aí você, olha, que interessante. Aí você vai e segue. Não deixa sua mente falar, mas você vai fazer isso mesmo? Você tem certeza? Olha, melhor não, porque senão ela vai. Vai que ela, vai e se ela, vai que. Não, fala assim, não, querida, peraí, só um pouquinho. Eu vou ali fazer o que a minha alma falou, depois a gente conversa, tá bom? Vamos ver o resultado? Eu confio na minha alma mais do que eu confio em você, porque eu segui você a minha vida inteira, eu só me estrepei. Então, deixa eu seguir minha alma pelo menos uma vez e vamos ver o resultado. Então, fica quietinha, que eu vou lá fazer o que a minha alma pediu para fazer. Entendeu? Então, essa busca do propósito, de um sentido para a vida, ela só virá a partir do que ele fala, da meditação. Você colocar nas mãos da luz infinita. E o que é meditação, se não respirar e relaxar? Isso é meditação.
Não precisa de mantra, não precisa de guia, não precisa de nada. É só você parar, respirar e relaxar. Pronto, você já está no estado meditativo, você já está pronta para escutar a sua alma, né? Então, essa busca que a gente tem, né, que acaba virando um motivo da ansiedade, né? Ai, estou ansioso porque eu não sei meu propósito. Com ansiedade, não é com ansiedade que você vai descobrir qual é o seu propósito. Não é mesmo? E muito menos com depressão. Ah, estou deprimido porque eu não sei meu propósito. Também não é com a depressão. É com respiração e relaxamento, silêncio interior, equilíbrio entre mente e emoção, respiração. Sabe o que eu queria acrescentar aqui, Zeca? Que a gente estava falando aqui sobre o papel da religião e, e como ela confunde, né, os religiosos, traz essa interpretação ao pé da letra, né, das palavras, e as consequências disso. Muitas vezes as pessoas me procuram, as pessoas que eu digo, pessoas muito próximas, né, e, e fica curiosa para entender, mas espera aí, o que você está fazendo, né, como que você está falando isso? É, eu percebi que eu estou conseguindo colocar melhor minhas palavras, algumas coisas foram mudando com esse alimento, né? Porque a gente encontrar as respostas para nossa, de que forma a gente se conecta com esse divino, a nossa mente, né? A nossa alma se alimenta desses ensinamentos, né? Eu acho que a partir desse lugar que a alma descansa, a gente alcança esse relaxamento profundo. A gente a gente descansa o nosso ser numa verdade, numa base muito sólida, né? Então, às vezes os religiosos que me perguntam sobre isso, eles estão confusos, querendo servir de alguma forma, querendo encontrar, mas muitas vezes a própria o caminho leva eles a essa troca, né, do consumismo, do materialismo, de se pegar em coisas que não preenchem. Então, eu procuro ser muito simples, né, nessas abordagens. Lógico, não tem como ser profundo, mas aí você falando, eu li uma parte aqui do texto que vocês leram e foi bem na hora que eu cheguei, que você estava falando, eu lembrei, mas agora que eu li, né? E eu senti um pouco isso do que você estava falando nessas palavras. Uma vez que criticar, julgar e condenar é tão natural como respirar para o ego humano. Não tente negar suas percepções do que pode ser melhorado. Fazê-lo é negar a realidade do processo evolutivo. O propósito por trás da existência é o experimentar e melhorar a partir de suas experiências. Assim, não julgue, não condene, nem rejeite as deficiências que observa nos outros. Porém, leve suas percepções imediatamente à consciência divina e peça continuamente uma solução divina do problema. Agarre-se ao entendimento de que seja onde for e quando for que a consciência divina entre em um problema, o resultado final é sempre crescimento e desenvolvimento para todos os envolvidos. E você estava falando exatamente isso. Tudo é aprendizado e potência, né? Tudo que a gente lança à luz, a gente encontra o aprendizado e a gente encontra a potência, né? Quando eu li isso aí, eu lembrei dessa coisa, dessa questão do aprendizado e potência. Quando a gente coloca nas mãos da luz infinita e se abre para receber, né? Para receber essa luz, né? Para receber essa lucidez, né? De encontrar o aprendizado e a potência, todos ganham, inclusive eu, inclusive quem está envolvido, quem está ao meu lado, né? Então, essa
essa possibilidade da gente. E aqui ele fala exatamente isso aqui quando ele termina, né? Tente sempre ter em mente que você está na Terra para fazer a consciência divina chegar em sua vida diária, relações e circunstâncias. Então, gente, a gente está aqui para revelar a luz. Deus disse no primeiro dia: seja luz. Eu não vou cansar de falar. Todo primeiro dia da semana eu vou falar a mesma coisa, vou martelar nas suas cabeças, isso aí, até entrar. E periga entrar e na segunda-feira já sair. Então eu vou no domingo, eu vou de novo lembrar vocês. E vou lembrar a mim também, né? Porque é esse o nosso papel, ser uma luz na escuridão, revelar a luz no mundo. Mas como que eu vou fazer isso, Zeca? Com os seus talentos. Ah, mas eu não tenho talento. Tem talento, sim. Todo mundo tem talento, nem que seja um talento. Mas você tem. Você tem talento e só falta você abrir seus olhos para o talento que você tem. Abra os seus olhos. Respire lenta e profundamente, relaxe seu corpo e escute sua alma falar e sua alma revelar a quantidade de talentos que você tem dentro de você e que você simplesmente enterrou. Você simplesmente não os usa por medo. Medo de perder. É o que o Oz falou aqui. Ah, eu guardei com medo de perder. Então, você enterrou os seus talentos por medo de perder. Por medo de ser rejeitado pelo patrão, vai que eu perco e o patrão me dá uma surra. Por medo de ser rejeitado pelo patrão. Por medo de ser invejado pelos outros pela quantidade de talentos que você tem. Olha só quantos talentos que eu tenho. E aí os outros, mas olha quanto talento que ele tem. Medo, 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 medo. E o medo paralisa. Esse medo paralisa. Agora, aquele medo. Ah, tem aquele medo que dá aquele friozinho na barriga. E eu tinha uma professora de teatro, desculpe a palavra que eu vou usar, mas ela falava assim: você está com medo? Aperta o cu e entra. Falava isso. Aperta o cu e entra no palco. Esquece. Entendeu? Então, é isso. Você tá com medo mesmo? Aperta e vai. E vai com medo mesmo. Porque na hora que você entrar, você vai ver que é tudo diferente daquilo que você achava que era, que te dava medo. Porque é novo, é diferente. No caso do palco, quando você está ali atrás do palco, você está ali, ai, eu vou esquecer, ai, o que vai acontecer? Na hora que você entra, a energia que você recebe do ambiente, né, daquele público que está lá te esperando, dos outros integrantes ali da trupe que estão lá com você, a energia que você sente apaga todo o medo. Então, Saudade, hein? nossa, Oh, saudade! é muito bom essa relação palco, público e ator. E essa relação é muito rica. A Mariane também já trabalhou com teatro, né? Então, assim, 9 peças. Eu Fui fui atriz. dançarina. então, Eu fui dançarina desde os 15 anos então, até os 23. então, essa relação do medo, esse medo, ele te dá pulsão de vida. Esse medo te leva para. Deixa eu ir embora. O palco me espera. Bastante.
não é? Então, esse medo ele deve te impulsionar a colocar o pé no palco e fazer o que você precisa fazer para ser aquele que você se dispõe a ser, uma luz na Luz escuridão, na escuridão. Eu não é? fiz a Paixão de Cristo. Você fez Paixão de Cristo? Eu também Ah, fiz. Algumas vezes. eu fui a Madalena arrependida. Ah, tá. Que delícia. Eu fui duas vezes, eu fui São Margarete, João. Eu fui Que São minha João. linda. E porque eu era menorzinho, então, e o São João era o mais novo, e aí eu fui São João. Na terceira vez eu fui São Tiago, que é dos três, né? Pedro, Tiago e João. Eu saí do João, fui para o Tiago, porque eu já tinha ficado mais velho, né? E fui o São Tiago. Mas aí eu Aí eu parei. fiz outra que era José do Egito, que eu era Hum, uma dançarina, hum, também muito legal. muito bom, Muito lindo isso. muito Muito... bom. É coisa do Margarete, colégio, você né? já foi ao palco? Não, realmente nunca. Mas eu não vou esquecer nunca. Eu gosto muito de uma cantora que chama Cher. Sim. Cher já é antiga, né? Aham. Uhum, E ela é uma senhora idosa. E ela, mesmo sendo idosa, ela continuava, pelo menos até pouco Isso, tempo atrás, subindo ao palco e ela já tinha 70 e poucos anos. E ela é isso. uma deusa, para mim, ela é É, uma deusa, né? ela é maravilhosa. E eu me lembro de ver ela já uma senhora, na hora que ela subia ao palco, ela era aquela Cher, porque ela é cantora, ela é histriônica, ela é performática, ela não é cantora, ela é uma artista genial, total, Uhum. dançarina, tudo. Mas se você diz, mas a câmera pegava ela quando ela descia do palco. E ela descendo do palco, era uma senhora velha. Era uma pessoa normal como a gente. Uhum. E na hora que ela sobe o palco, você vê ela se transformando naquela deusa. Gente, é impressionante a mudança. É o É, que o Zeca falou, entra no palco, a coisa muda completamente. Uma pessoa idosa vira uma diva, e o isso, contrário também. isso. Que legal, Margarete. mas o que você faz, Margarete? Não fala de você. Eu sou eu sou intérprete de conferências, eu trabalho em tradução simultânea. Eu faço Hum, espanhol, português e inglês, eu trabalho em congressos, em tudo que for, em congresso, evento corporativo, tudo que for com tradução simultânea. Já ah, há 30 anos que eu faço isso. que Estou sempre legal. escondidinha, Aham. porque eu trabalho numa cabine escurinha lá no fundo do palco. Eu estou Escutando o que o outro sempre está no palco, falando e sempre no traduzindo. palco. Eu estou E sempre no aprendendo palco. muito. Mas o palco está outro. E minha voz, quer dizer, tem sempre gente, às vezes 5.000 pessoas no palco, e tem 5.000 pessoas no auditório e um palestrante. E 5.000 pessoas estão ouvindo a minha voz. Aham. Só que eu estou escondida, escura, Tá no num bastidor. cubículo que é a cabine de tradução. Então, o palco, para mim, é o meu dia a dia. Legal, que legal. lindo. Trabalha nos Qual é a sua origem? Seu bastidores, né, trabalho. Margarete? Desculpa, o Qual é que a minha sua linda. origem? Meu, Você é espanhola? de onde sou? É, Do Uruguai. Uruguai. Mas eu nasci no Hum. Uruguai, mas pequena, meus pais emigraram para o Peru, então morei sempre em Lima. Mas Ai, é que como, Que lindo. não, mas eu, logicamente, como a maioria dos judeus, somos nômadas, né? Então, a minha família vem pela parte do meu pai do Egito, da Turquia, e da minha mãe da Hungria e da Romênia. Então, falar que eu sou uruguaia é piada, porque eu só nasci no Uruguai. Hum. Sangue uruguaio eu não tenho. sua família é Tinha toda que ser judia. sul-americana, né? Sul-americana, Sul-americana. sul-americana por nascimento, mas não de sangue, né? Não de Isso. tradição, de cultura, nem de Isso. nada. Então, é é É, isso. os seus pais são, pelo que entendi, egípcios, né?
e Egípcio, meu pai romeno. turco, meus avós são egípcios, por Aham, parte do meu pai. pai, E por parte da minha mãe, minha romeno. mãe, os avós eram húngaros e minha mãe nasceu na Transilvânia, na Olha só, Romênia. que E lindo. Olha. Cohen é seu sobrenome mesmo? Do pai, do meu pai, Cohen, Tá? Cohen. Parente da monja Cohen? Não, não, eu não sei, acho que não, porque Cohen para os judeus é um sobrenome muito comum, como Ah, tá. Silva É. em português. Aham, entendi. Hum, Tem muitos, minha linda, tem muitos. Bom te Então é conhecer isso, mais. igualmente, Ana, estamos todos, somos a tribo, somos todos da mesma Sim, tribo. sim, sim. isso, que É, lindo. uma tribo linda, né? E aí eu fiz a minha leitura genética, né? Lá pela Genera, que chama o site que eu entrei, mandei o material. E, nossa senhora, a minha ancestralidade é muito variada, né? Tem gente aqui da América do Sul, né? Tem gente lá da Europa, ali do leste da África, tinha um pouco assim lá na Índia, também um pouco de índio-americano ali da América do Norte. É uma maravilha, a gente é uma mistura mesmo de de genes, né, que formam a gente e a gente percebe que somos todos um realmente, né? E se for olhar Exatamente. minha mitocôndria, a mitocôndria é igualzinha a sua, que é igualzinha da outra, que é igualzinha da outra, que veio lá da mulher, a primeira mulher lá que Da mãe negra. da mãe negra, exatamente, exatamente. E aí eu descobri Exatamente. que a minha bisavó não, minha trisavó, porque a minha mãe, filha da minha avó, a mãe dela, é a Cândida, ela tinha a mãe dela. Então, minha trisavó, ela era negra mesmo, era realmente negra e era assim meio rejeitada pelas filhas, sabe, pelas netas, aliás, né? Elas netas, porque todas as netas nasceram branquinhas, um cabelinho assim meio ruinzinho, mas branquinhas, então elas rejeitavam a negra que ia visitá-las, né? A avó negra, elas, sabe? E a minha mãe, pelo contrário, como ela era já bisneta, ela morria de pena da bisavó dela, porque, gente, olha só que linda essa mulher, ela adorava ficar no colo daquela negra, e ficava, né, e as netas lá, todas muito pomposas, como é que é? Sapecas, e não estava nem aí com a avó. E, e a minha mãe era ela era menorzinha, e ela ficava toda lá no colo da avó negra. E é uma história, né? Quer dizer, é tudo isso por quê? Porque a gente tem descendências ascendências que a gente não faz nem ideia de onde vem, né? E isso é muito, Aí muito você bom. tem um gosto, um cheiro, você sente, e você não sabe de onde vem, né? É, é. Ai, falam de uma comida, já te vem na mente aquele gosto, aquele sabor, aquela cor, e aí você fica pensando, onde será que saiu isso, gente? E é dos ancestrais, Exatamente, exatamente. uma mistura. Vai ver que a gente é tudo juntinho, né? Tudo juntinho, é isso mesmo, Dinorá. Nós somos todos um mesmo. Não tem Parece o meu diferença. sonho de hoje, Ah, o que você sonhou hoje? que eu sonhei que a gente estava todo mundo reunido caminhando numa rua antiga, vendo as casas e tal, e eu ouvi o Zeca chamando, chamando. Estava na hora da meditação e eu estava dormindo. Essa foi ótima, essa foi ótima. Acordei com o Zeca me chamando. Sentado de Já. manhã, já antes de eu ligar o celular para pegar a meditação, eu já estou com Alaru, já vem automático. Que delícia! Que delícia. Eu estou Então a gente chamando a Dinorá, eu estou cantando na cabeça da Mariane. É isso. Vamos.
trazer coisa boa para a mente, né? Porque é Foi mudando muito nossos interessante. pensamentos, palavras e atitudes que a gente muda a nossa frequência, né? É através dos E pensamentos, palavras e atitudes. Então, quanto mais pensamentos, palavras e atitudes luminosas, mais luminosa vai ficar a nossa frequência. E mais coisas luminosas eu vou atrair para a minha vida, não é? É isso. A proposta é essa. Toda proposta de cura, da cura que eu, pelo menos aqui eu que eu proponho claramente para os meus atendidos é essa. Minha proposta é mudar a sua frequência, se você assim quiser, né? Só que você tem que fazer alguma coisa, né? Eu faço a minha proposta. Se você quiser seguir a minha proposta, seguir a minha sugestão, você é livre para seguir ou não. Mas em que consiste a minha proposta? Mudar a sua frequência, né? Pensamento, Hum. palavra Você e atende atitude. só os cabalistas, ou Zeca, ou Não você atende pessoas que são da cabala? fora da cabala. Tem 4 fora da cabala. Olha, é, Já é, tenho 10 clientes. é outra Hum, linguagem, né? Eu, não sei se é Você outra usa, linguagem. você usa Não, tipo as meditações? não, é assim, veja bem, as minhas meditações que eu sugiro são baseadas na astrologia. Então eu passo uma explicação, o Sol, a letra do Sol, o signo do Sol, a letra do signo do Sol e o elemento do signo e a letra do elemento do signo. Então eu trago explicado todo, né? Passo um documento. E aí eu coloco embaixo a meditação com 3 letras, a letra do Sol, a letra do signo, a letra do elemento. E falo, faça isso, preferência de manhã ao acordar e à noite antes de dormir, e porque isso vai vibrando dentro de você uma energia solar, do seu signo e do seu elemento, para que você possa alcançar níveis maiores de frequência, né? Com relação ao seu Sol nesse signo, nesse elemento, né? Então, e os resultados têm sido interessantes em qualquer, porque engraçado que os meus atendidos fora da cabala são 4 homens, e as da cabala são só mulheres. Então, o que que eu faço? Eu passo para eles, para todos, né, uma, um resumo do dia, toda manhã, depois da meditação, a primeira coisa que eu faço é fazer o pedido na padaria, por WhatsApp, e depois eu passo o resumo do dia para todo mundo, para os 10. É o mesmo resumo. A roda dos anos, a roda dos dias, a roda dos meses, a roda da semana, a roda dos dias. Passo igualzinho, né? Mas Só você que eles passa acham, com mas as é linguagens, muito, não sei o quê, mas você não precisa ler tudo, enfim, está aí. Está aí mas para você assistir. passa com os nomes em aramaico? Não. Passo, mas eu coloco a tradução Tradução. logo depois. Faço questão de, para eles não ficar muito perdidos, né? Então, parará em aramaico. Quase uma Coloco. aula de cabala, né? Oi? Mas conversa também, viu, Tayla? Conversa Aham. também, como terapia. Eu, Não, é ah, a minha curiosidade, porque assim, é quase uma aula de cabala, né? Porque você tem que explicar as coisas, né? Eu não uso nenhuma linguagem do aramaico e nenhuma linguagem né, dessa parte assim espiritual. Eu falo mais sobre maturidade, né? Então, a, no- a- é uma abordagem assim que a gente tem que ir meio Veja bem, desenhando, né? eu uso, porque eu escuto muito, né? Dentro do processo terapêutico, eu escuto muito, né? E à medida que ele vai falando, eu já vou relacionando com o colocando. ensinamento, com o outro. Eu escuto olhando o mapa astral da pessoa para entender o que que tá rolando, quais são os aspectos e tal. E aí eu começo a trabalhar. E se for necessário falar alguma coisa da Cabala, eu falo, não, o meu mestre fala assim, assim, assado.
né? E as pessoas sabem que minha abordagem é cabalista, né? Elas, quando eu eu as recebo como eu sou um terapeuta cabalista que leva, aborda a astrologia como uma base para a sua cura, entendeu? Então elas sabem que eu sou um terapeuta cabalista que trabalha com astrologia cabalista. Então, se ela aceita fazer o tratamento comigo, é porque ela aceita esse meu método, entendeu? Então, então eu não tenho medo de falar sobre é, é, alguma frase do mestre ou algum conceito do sol, falar do sol, que a tradução é Shemsha, da letra Kaf, que é da vida, porque eu coloco tudo ali no Word, eu coloco tudo lá para a pessoa ler. Ela lê, se ela quiser, ela lê. Se ela não quiser, ela não lê. Mas é aquela coisa, solta aí, para todo mundo, né? Agora, quem quiser ficar na marquise para não receber o sol, pode ficar, não tem problema. Mas está ali, o sol está ali. Quando você tiver curiosidade para ler, está ali, né? Então, essa que é a minha abordagem, de usar os termos da cabala, os termos da terapia cabalista, usar as letras do aramaico, né? A astrologia cabalista ancestral, né? Que é adotei essa astrologia cabalista ancestral com tudo, sem medo de ser feliz, porque me encontrei nessa abordagem cabalista ancestral da astrologia. Isso foi assim muito revelador para mim, abriu a minha visão. Eu já vinha de 30 anos estudando astrologia contemporânea, e aí comecei a estudar astrologia judaica, cabalista judaica. Era igualzinho, tudo que eu aprendi sobre Marte, Júpiter, Saturno, a mesma coisa, só mudava o quê? A letra. Só acrescentou a letra em hebraico nos signos e nos planetas, enfim. Mas a questão das estações, dos elementos, é igualzinho à da astrologia contemporânea, igualzinho. Quando eu cheguei na astrologia ancestral e vi que câncer não era elemento ar, foi o primeiro mês que eu fiz câncer. Não era elemento água, era elemento ar. Eu falei, como assim elemento ar? Né? Aí eu comecei a ficar pirado, né? Então, eu fiz um esforço para ir entendendo cada aula de astrologia, eu ia me aprofundando, e fiquei apaixonado por essa astrologia que me fez um bem muito grande. É essa astrologia que eu levo para meus atendimentos. O Alex achou interessante. É isso aí, Alex. Se quiser, podemos Hoje fazer eu uma vou contar sessão. para vocês, foi dia de dançar, né? Eu já Isso. não danço há muito tempo, enfim, daquele processo. Aí veio aqui na cidade uma, uma moça dando dança meditativa de Tara, que é uma Buda, Tara branca. E ela tem olho aqui, são 7 olhos. Eu me lembrei demais de Nana, aquela história, né? E engraçado também aquela história que se contou da que, que eu não me lembro o nome do personagem, que a morte chegava, né? Que ele estava na beira Adamaru. do abismo, né? Catamaru. Adamaru, né? Não, tipo, uns 3 meses atrás, eu até comentei lá, quando a Crista estava falando sobre essa história também, falando sobre essa deusa que tem os 3 olhos fechados. Eu sonhei, eu nem estava fazendo terapia ainda com a cabala, nada. E eu sonhei
que tinha uma mesa branca assim, que eu estava num lugar e aparecia uma entidade com um chapéu assim, com 3 alturas, como se fosse a árvore da vida, e os olhos estavam fechados, 3 olhos, e estava tudo numa nuvem muito branca. Tinha esse éter branco no sonho, e tinha a mãe dela, aí que veio o babado. Tinha a mãe dela, que era um ser branca, uma pessoa branca, branca, com um olho muito azul, Olha só. interessante. Aí eu até comentei ali durante, acho que foi uma Hakimara. Aí a Krista falou: Uai, isso parece que você sonhou com Inanna, Uhum, né? E eu não estava nem vendo nada disso, né? E uhum. nesse meu processo, né, que eu estou assim, muito doida, mas eu estou curando. Tá se descobrindo, querida. Tô Você assim. tá encontrando. E você foi dançar com essa moça aí? Foi muito legal. Éramos 4 mulheres e a professora 5, e fizemos. Aí eu lembrava, né? Tipo, teve lá um momento que a música, a dança falava ontare, 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 e eu falava marcha, 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 porque Entendi. senão, na verdade, né, são várias vestimentas do mesmo processo, né? Exatamente. Exatamente. É. Tão bacana, foi bom, saí bem demais da aula Que lá. bom, que bom, que bênção. É É, isso, Mariana. É isso isso. aí. Ouça os sinais da luz infinita. É isso que a gente fala, né? No sétimo dia e no sexto e no sétimo dia, né? Ouça os sinais, Eu responda. tô doida para chegar o nosso dia, Zeca, que eu tenho tanta coisa para contar. Vou Delícia! encher os seus ouvidos. Delícia! Vamos lá, vamos conversar. Mas se você quiser, você pode falar em áudio para mim, né, e passar para mim. Não precisa esperar o dia, não, tá bom? Pode passar o áudio para mim, que eu vou gostar Porque o muito de nosso é só escutar. segunda-feira que Que vem, eu já vou ter vem, então é esquecido muito tudo. tempo, pode falar. Tá certo, tá bom. Gente, olha, foi muito bom partilhar com vocês essa porção, né? Porção, olha só, porção. Essa parte da carta 8, parte 13, né? Parte 13. Olha, eu Ele tô fala doida de. para a gente voltar para a parte 1 para ler tudo de novo, Vamos, pode ficar tranquila, porque já eu estamos já terminando. cheguei aqui, já estava na carta 8. Isso, E eu tranquilo. lendo sozinha é outra coisa. Sim. Eu prefiro É ler com bem vocês, diferente. que é mais leve, senão Aham. eu fico muito preocupada. Não, tranquilo. A Hum, gente vai terminar a 8, terminar a 9, e aí a gente volta para a carta 1. Fica tranquilo. No tempo das Isso, crianças. No passo das crianças, né? E certo. eu acho que a grande lição dessa parte, pelo menos para mim, foi perceber a importância da gente utilizar os nossos talentos para levar a luz ao outro, né? E nos fazer instrumentos da luz através do nosso talento. Aí eu me lembro de novo da questão da flauta, né? De ser uma flauta oca, vazia, a serviço do sopro sagrado, que é o sopro sagrado que vai nos tocar, que vai nos fazer emitir o que é preciso emitir para ser luz na escuridão. Com o nosso timbre, com a nossa altura, com o nosso ritmo, tudo é nosso. Só o sopro que é sagrado. Então, é se colocar à disposição. Por isso que Nalasuf Aniuta, que a gente fala no sexto dia e no sétimo dia, Nalasuf Aniuta, luz infinita, eu estou completamente em suas mãos. É isso. É você se colocar à disposição da luz infinita. Por mais absurdo que isso possa parecer,
mas é a solução para tudo. Solução para tudo. Todos os nossos problemas virão as soluções se eu me coloco à disposição da luz infinita. Se eu me coloco vazio, vazio no sentido assim, pronto para receber a luz. Não é vazio de sentir falta, é vazio de estar pronto para receber a luz. E pronto para receber a luz, o que é que exige? Pensamentos tranquilos, emoções circulando e a consciência aberta. Abrir a consciência para receber a luz, pronto. A luz vem. A luz brota. Não é que ela vem de cima, ela brota de dentro. Ela começa a jorrar, jorrar, jorrar. E é aí que a gente tem que ser fonte, ser uma fonte de prazer, poder e posse para o outro. Porque à medida que eu sou uma fonte, para ser uma fonte, eu preciso encher meu recipiente para transbordar. Então, eu sou fonte de prazer, poder e posse, então eu sou pleno de prazer, poder e posse. Por isso eu sou no transbordo, né? Então, que essa semana seja para a gente refletir sobre como a gente tem utilizado os nossos talentos e se a gente tem sido um sol na vida do outro, né? Na vida das pessoas que estão no nosso mundo, né? De sentidos, né? Então é isso. Shakiri. Chiquire. Antes de terminar, nesse mês, né, a gente fala sempre para contar as nossas conquistas, né? E aí eu queria Isso. compartilhar com vocês a minha conquista desse mês. Eu acabei de fazer a casa da Uelita. A casa da Uelita é uma casinha que está aberta para receber pessoas aqui em São Lourenço, que é uma casa que vai acolher quem quiser não só conhecer, mas fazer uma experiência espiritual aqui na Serra da Mantiqueira. Então já está tudo pronto, as portas abertas da Uelita, E as luzes e essa é a minha acesas. conquista. Parabéns. Maravilha. Melina, Ela vai estar. bota foto no grupo do Eu vou. Isso. WhatsApp, Vai estar em breve no por Airbnb favor. também. Que legal, que Maravilha. legal. Parabéns, querida, Parabéns, por essa querida, que conquista. maravilha. Que bom, fico muito feliz. Maravilhoso. Não é uma Conquista desse conquista de um mês, mês, é do ano, uma conquista de uma vida. É de para a Exatamente, uma vida, não é vida. de um mês, é de uma vida. exatamente. Uhum. Que linda, tá? Que bom, querida. Fico muito feliz de você compartilhar isso conosco. Shakira, Com certeza. Alex, Quem tenha sabe eu não uma vou em boa São semana. Lourenço Hã? uma Quando hora. vocês quiserem, venham, tem ó, uma casinha. Eu vou mandar fotos. Vou Isso, manda acabar de Posta, foto. posta. mobiliar agora. É uma casinha amarela, bem próspera. Solar. E aí vou mandar fotos para vocês, Legal, para legal. todos. Maravilha, maravilha, minha linda. Gente, Shakira, tenham uma ótima semana. Sejam luz, sejam sol, aqueçam a vida das Bem, pessoas. Tá bom? Tchau, Ajuda. Alex. Tchau, beijo, beijo. querido. Tchau, Alex. Margarete, Dinorá, Mariane, Tchau, Tayla. queridos. Tchau, gente. Tchau. Tchau, Queridos, Alex. tchau. Também. Tchau, pessoal do Tchau, YouTube. querido. Tchau. Tchau, pessoal do Tchau, YouTube. pessoal do YouTube.